Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre TrueNAS Scale, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e qual que seriam as diferenças desse TrueNAS Scale em relação à outra versão do TrueNAS Core. Nesse vídeo eu não vou fazer nenhuma instalação, eu vou só explicar o motivo por que você deveria tentar instalar o TrueNAS ou por que você não deveria instalar esse TrueNAS. Além do mais, eu só decidi começar a postar esses vídeos porque agora o TrueNAS Scale está na versão estável. Num dos vídeos anteriores, na qual eu comecei a mostrar um pouco sobre o TrueNAS Scale, eu deparei com muitos problemas, muitos bugs. E desse jeito, eu parei todos os meus vídeos porque não estava dando muito certo ou não estava conseguindo atingir o que eu estava esperando. Agora que está na versão estável, eu espero que não vai ter esse tipo de problema novamente. Então, desse jeito, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Há um tempo atrás, eu deparei com essa notícia: TrueNAS Scale get quality improvement with the third major update. Então eu comecei a voltar a pesquisar mais sobre o TrueNAS Scale para entender um pouco mais sobre esse sistema. E agora foi lançado, ou nesse período foi lançado o TrueNAS Scale 20.02.3 Angelfish, ou peixe angelical, alguma coisa assim. Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. Eles falaram que teve mais de 100 bugs fixados na versão anterior, desde que começou em 2022. Além do mais, então, entre todas as melhorias que eles tiveram, uma das que tiveram mais significativos efeitos seria a questão de estabilidade dos drives, a questão do SMB, atualizações de seguranças, aumentar ou diminuir a questão do formato dos seus HDs, o OpenZFS e o WebUI, onde foi fixado muitos problemas. Então, desse jeito, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é como o TrueNAS funciona na questão de estabilidade e na questão de desenvolvimento. Então, desse jeito, eu já deixei esse link aberto, na qual ele explica um pouco mais sobre o tempo de desenvolvimento ou o ciclo de vida desse TrueNAS. Uma das coisas que me interessou bastante seria o nível de desenvolvimento. Agora eles falaram que teria um dos terceiros maiores updates. Então, se a gente olhar nessa escala, a escala 0, 1, 2, 3 e vai até mais 6, talvez tenha mais 7, 8 e assim por diante. A primeira questão seria de desenvolvimento, na qual eles estão desenvolvendo, depois eles começam a testar. E na época que nós estávamos postando aqueles vídeos, seria na questão beta, onde é para os entusiastas, na qual a maioria das coisas estão funcionando, porém pode esperar muitos erros. Depois disso, eu acredito que teve essa versão release, que foi realizado para o uso geral. Depois veio para a questão de business e mission critical. Então mission critical significa que ele já está bem mais estável. Está bem mais estável, desse jeito você já começa a fugir de alguns problemas. Porque eu entendi, nós estamos ou na release ou numa das versões I1 ou I2. Então, se a gente vir aqui na questão de Get TrueNAS e vamos colocar Scale, nós vamos descobrir qual das opções que nós estamos. Agora, nesse momento, ele fala que o TrueNAS Scale está na versão release. Então, significa que já está a versão estável, tem alguns probleminhas, não pode ser usado na questão empresarial, ou não deve ainda, porém, a maioria dos problemas já passaram e não está mais na questão beta. Agora, como sempre, eu iria começar a explicar como você pode fazer essa instalação e o que você deve fazer, mas antes da gente começar a fazer qualquer instalação, nós temos que entender o porquê nós queremos ter o TrueNAS Scale em relação ao OpenMediaVault ou em relação a qualquer outro sistema operacional, na qual poderia ser mais leve ou poderia ser mais pesado. Primeira coisa que você tem que ter em mente: TrueNAS é um sistema pesado. TrueNAS não é um sistema que você vai rodar em Raspberry Pi, ou não é um sistema que você vai querer rodar em um Core 2 Duo ou um computador mais antigo, porque ele não vai funcionar de um jeito tão esperado. Ele não vai rodar do jeito esperado, ele precisa mais poder de processamento, ele vai precisar mais memória RAM, e só vale a pena se realmente você precisar desse sistema. O que significa eu vou precisar? Eu preciso ter um sistema mais estável? Sim,
eu vou para o TrueNAS, porque meus dados são muito importantes e se eu perder qualquer questão de dados, qualquer informação, eu posso perder todos os meus dados. Então, o TrueNAS vai funcionar bem melhor que isso. Na questão de segurança, o TrueNAS ele já é focado mais com segurança. Então, se por acaso você tem muito problema de invasão ou você quer ter um sistema mais seguro, o TrueNAS seria uma das melhores opções. Já, se você tem um computador mais antigo, um sistema um pouco mais devagar, ou alguma coisa que você não precisa rodar criticamente, você vai rodar suas mídias, mas você tem um backup. Não vai rodar informações tão críticas, que se por acaso se perder, você não pode recuperar. Ou talvez se você perder, você tem um segundo backup. Além do mais, o TrueNAS é focado para velocidade. Então, se você tiver 2, 3, 4 usuários rodando ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de fazer cache. Então, desse jeito, os arquivos que são mais utilizados, ele vai manter em um SSD. Em relação ao Opera Medieval, que você não consegue fazer isso. Além do mais, ele tem os EFS, na qual ele consegue fazer o scanner dos dados para garantir que todos esses dados, ou a integridade desses dados, estão lá. Desse jeito, se por acaso você tiver a possibilidade de corromper um dado, ele não vai continuar corrompendo, ele não vai continuar mantendo esse dado corrompido. Você pode tentar restaurar de um backup, ou pelo menos você pode verificar se está corrompido e ter as devidas atenções a isso. Já o Opera Medieval não tem tanta dessa segurança. Se por acaso seus dados estão corrompidos, ele vai continuar mantendo seus dados corrompidos e vai copiar seus dados corrompidos e assim por diante. O que significa dados corrompidos? Seria aquela imagem que você vai abrir, ele só vai aparecer metade da imagem. Ou seria algumas coisas que você vai tentar abrir um vídeo. Ou seria um vídeo que você vai tentar abrir, na metade do vídeo tem um monte de chapiscado e depois ele volta. Seria mais ou menos a ideia de uma fita tape, que se por acaso você amassou e depois voltou lá e não limpou, não conseguiu consertar aquele amassado. Se por acaso ninguém identificar isso e continuar passando para frente, mais para frente quando você vai assistir essa fita ou esse dado, ele vai estar danificado. Outra coisa que vale a pena lembrar, se a gente abrir aqui a página do TrueNAS Scale, Minimum Requirements. Então eles falam Dual Core 64 bits. Dual Core eu acho que é muito mínimo mesmo. Porém, se você tiver um dual core, vai funcionar, mas só o básico do TrueNAS. Se você quiser fazer virtualizações, não vai funcionar tão bem. Se por acaso você quiser adicionar alguns aplicativos, ele vai utilizar do seu CPU e ele vai ficar mais lento esse sistema. Outra coisa que vale a pena lembrar é a quantidade de memória RAM. Se a gente olhar aqui na questão da memória RAM, ele fala que é recomendado mínimo de 8 GB de memória RAM. Porém, 16 seria o que eu recomendaria, ou o que eles recomendariam como capacidade. Se você tiver um Core 2 Duo, possivelmente você estará utilizando DR2, na qual você tem um pouco limitante do tamanho dos pentes que você pode conseguir. Naquela época que tinha o Core 2 Duo, um pente de 2 GB já era um pente bom. Então, para você colocar nos 4 slots, vai ter 8 GB, no qual seria o mínimo requerido. Talvez vai faltar um pouco da memória RAM. Além do mais, eles falam que tem um sistema de boot que é indicado você ter 16 GB de SSD. Outra coisa, ele fala para você ter porta internet. Bem, se você quiser ter um computador funcionando como network storage, não adianta você não ter network port, então é um pouco meio desnecessário esse comentário. Porém, realmente é necessário você falar não tenta rodar no Wi-Fi porque não vai funcionar do jeito esperado. Se por acaso o teu computador já tem uma placa de RAID ou um controlador RAID, então utilize esse controlador. Caso contrário, eu sugiro você utilizar o próprio software para fazer a questão do RAID. Se a gente clicar Full Hardware Requirements, ele vai abrir uma lista mais detalhada, na qual você consegue entender um pouco melhor sobre o que ele espera. E dele vai informar todas as informações bem detalhadas. Então ele fala com Core 2 Duo, exatamente o que nós tínhamos visto, 8 GB, 16 e 2 HDs idênticos como storage. Então talvez eu tenha entendido errado, não seria 2 HDs como boot, que ele requer, mas pelo menos 2 HDs idênticos como storage para garantir que faça mirror, pelo menos para manter seus dados. Então se a gente vir aqui, ele fala os tipos de conexões, para mim tanto faz, mas lógico, se você estiver utilizando a conexão SATA, ele vai funcionar com os HDs SATA, ele fala dos HDs WD-RAID e outros HDs que ele poderia utilizar. Se por acaso você quiser fazer um cache, então já sugere para você usar um NVMe nesse sistema, na qual ele vai funcionar de um jeito mais rápido. Além do mais, você tem a questão de HDs híbridos, HDs hot swap e outras coisas, e ele vai explicar muitos detalhes. Agora, normalmente, eu iria ir
mostrar como você faz a instalação do seu TrueNAS Scale. Porém, nesse vídeo eu não vou mostrar isso porque eu acho que vai demorar muito tempo e eu quero postar um outro vídeo só explicando isso para não cortar essas informações. Então, para cortar um pouco mais, eu vou abrir o TrueNAS Scale e vou mostrar um pouco do que ele é diferente, como que ele funciona e se vale a pena ou se você gosta dessa interface ou não. Primeira coisa, o dashboard ele é um pouco mais visual, no qual ele mostra a versão que você está utilizando. No meu caso, estou utilizando o TrueNAS Scale 20.02.4. Além do mais, ele fala o nome do seu TrueNAS, eu coloquei como TrueNAS, e ele fala a plataforma. A plataforma só não vai ser genérica se por acaso você tiver comprado um sistema de TrueNAS para rodar esse sistema. Caso contrário, qualquer outro sistema que você estiver rodando vai ser genérico. Ele está há 1 minuto atrás. Meu sistema, porque eu estou só virtualizando nesse caso, ele tem 4 cores e ele está compartilhando esses 4 cores do meu CPU. Se eu vim aqui, eu tenho a minha internet. Se eu tivesse mais internets conectadas, ele iria aparecer todas as minhas conexões. No meu caso, ele está funcionando com uma conexão de gigabyte, mas se eu tivesse uma placa de 10 GB ou 2.5 e assim por diante, ele iria aparecer aqui. E aqui a quantidade de memória RAM. Se você olhar, eu não instalei absolutamente nada nesse sistema. Ele está totalmente limpo. E desse jeito, ele já está usando 1 GB para um serviço, 0.2 para o meu ZFS Cache e eu teria 9.7 disponível. Então, basicamente, 1.1 GB já foi utilizado só para o sistema operacional mais o ZFS. Porém, nesse caso, não tem nenhum pool instalado. Mas se por acaso eu criar mais um pool, ele vai começar a utilizar mais o meu cache. E agora já aumentou para 1 GB. Nós vamos vir aqui na parte de storage. Aqui nessa parte que nós podemos controlar nosso storage, nós podemos controlar nossos snapshots, nós podemos controlar a questão de disco. Shares vai ser todos os tipos de shares que nós queremos. Então, se queremos configurar para o Samba, NFS, AISA, WebDev, que nos próximos vídeos vou explicar mais sobre eles. Proteção de dados, então aqui nós temos toda a nossa proteção, onde nós podemos fazer o nosso Cloud Sync, onde nós podemos fazer o nosso rsync, configuração do Smart, réplicas, snapshots, Scrambled Data, Network, onde nós podemos fazer todas as configurações, se por acaso eu quero que seja uma network específica ou não. Se eu quiser criar um roteador, na qual todos os usuários conectados a esse sistema, ele vai ser utilizar o IP estático desse sistema. Nós não temos nenhuma OpenVPN, mas se por acaso você quiser conectar através de OpenVPN, tanto como cliente como servidor, todas as minhas credenciais que nós vamos querer ter, minhas máquinas virtuais, meus aplicativos, nesse caso não tem nenhum pool, então ele não vai aparecer minha lista de aplicativos. Os reports, então como que estão a estatística, quanto à utilização da memória RAM, quanto à utilização do meu CPU, qual que é o load, ou quanto que eu utilizei disso na questão de procedimentos. E aqui eu posso escolher qualquer outro sistema. Se eu quero ver meu disco, no meu caso não tem nenhum, minha memória RAM, quanto que eu estou utilizando, e ele vai aparecer as informações. Além do mais, nós podemos verificar upgrades, geral, boot, service and shell. Daí agora você vai me perguntar, por que eu vou querer instalar o TrueNAS Core em relação ao TrueNAS Scale? O TrueNAS Core você já mostrou muitas vezes, e o TrueNAS Scale você está mostrando pela segunda vez, basicamente. A primeira vez não deu muito certo, agora a segunda vez. E eu vou te falar, a ideia do TrueNAS Scale é uma ideia muito boa porque ele está funcionando como Linux Base. Não é mais aquela questão de FreeBSD, ele já vai funcionar como Linux. E porque ele está funcionando como Linux, e você pode ter o Docker instalado, e nesse caso de aplicativos, todos esses aplicativos funcionam como um Docker. Você pode utilizar todos os aplicativos do Docker, ou pelo menos você pode configurar praticamente todos os aplicativos, e desse jeito a quantidade de aplicativo aumenta bastante. E ao mesmo tempo você tem toda a estabilidade do TrueNAS na questão de OpenZFS. Então, nós estamos chegando ao fim desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau.